Bem-vindo ao nosso canal de terror, onde o medo ganha vida. Descubra mistérios sombrios, lendas urbanas, casos sobrenaturais e histórias arrepiantes. Se você é fã de suspense e horror psicológico, inscreva-se e prepare-se para o desconhecido. Cuidado, nada é o que parece. Esta é uma história de terror psicológico com toques de suspense, que aborda a inveja e o desejo desenfreado por aquilo que não se tem. A narrativa explora a ideia de um mundo invertido, um reflexo distorcido da realidade, onde cada desejo tem um preço. E ele nunca é barato. Prepare-se para mergulhar nas sombras do que é querer demais. Lívia sempre sentiu que vivia à sombra dos outros. Na escola, era aquela que sentava no fundo da sala, observando tudo em silêncio. Via os sorrisos de Sofia e sentia o estômago revirar, o tipo de beleza natural que fazia todos olharem. Clara, com suas respostas afiadas e elogios dos professores, fazia Lívia se sentir burra sem nem tentar. Até Lucas, com seu jeito carismático, parecia viver num mundo onde tudo era fácil. Lívia não era feia, nem burra, nem invisível, mas dentro dela havia um buraco crescendo, feito de comparação, de frustração, de silêncio engolido. Quando chegava em casa, subia direto para o quarto, trancava a porta e encarava o espelho ali longe dos olhos dos outros. Ela deixava o rosto cair, a raiva escorrer pelas bochechas em forma de lágrimas. Era como se o espelho fosse o único que havia de verdade. Por que não eu? Sussurrava, encarando seus próprios olhos. Olhos que começavam a parecer estranhos, como se algo lá dentro estivesse se mexendo. Naquela noite foi diferente. O quarto estava mais frio do que o normal. A luz do abajur piscava, embora estivesse nova. O silêncio era pesado, como se o tempo tivesse parado. E então, a voz, baixa, rouca, vinda de lugar nenhum. Ou talvez, do espelho. Você não precisa aceitar ser menos. Basta desejar. E atravessar? Lívia congelou. Aproximou-se lentamente do espelho. Sua imagem ainda estava lá, mas não exatamente. Os olhos do reflexo estavam mais escuros. O sorriso torto, quase zombeteiro. Ela tocou a superfície. Fria. Molhada? Um tremor percorreu seu braço. A pele do espelho começou a ondular, como se fosse líquida. Venha ver o que você poderia ser. O sussurro era hipnotizante, como o canto de uma sereia. Lívia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma coisa diferente. Esperança. E foi assim que atravessou. Lívia caiu de joelhos ao atravessar o espelho, sentindo o chão áspero e gelado, coberto de uma poeira escura que grudava na pele como cinza de ossos. As cores do lugar pareciam drenadas. Não havia céu visível, apenas uma neblina espessa acima de ruínas retorcidas. As paredes de pedra rangiam como se o lugar respirasse. Árvores secas e retorcidas apontavam seus galhos para o alto como mãos implorando socorro. O silêncio era absoluto, mas cheio de presença. Como se alguém, ou alguma coisa, a observasse o tempo inteiro. E então, ela viu. Entre as sombras caminhavam suas versões. Eram Lívias, mas quebradas. Magras demais, com pele cinzenta, membros levemente tortos. Todas tinham algo em comum. Não tinham olhos. Apenas buracos escuros e profundos, como se o rosto tivesse sido corroído por dentro. Elas cochichavam entre si em uma língua feita de estalos e sussurros arranhados. Quando perceberam sua presença, viraram-se todas ao mesmo tempo. O som que saiu delas foi um lamento, um chamado, um convite. Deseje, disseram em uníssono, a voz ecoando dentro da cabeça dela, não nos ouvidos. Você merece. Você sempre mereceu. Lívia sentiu uma vontade urgente. Desejou ser como Sofia. Desejou beleza, a verdadeira. Aquela que hipnotiza e obriga o mundo a prestar atenção. As criaturas riram um som seco, vazio, e avançaram. Uma delas esticou a mão. Tocou os olhos de Lívia com dedos longos e gélidos. A dor foi imediata, como se algo estivesse sendo puxado de dentro.
Ela gritou, mas não pararam. Quando acordou de novo em seu quarto, com o corpo tremendo, estava diferente. Ao olhar no espelho, mal se reconheceu. Era deslumbrante. Os traços pareciam esculpidos. Os olhos grandes e vibrantes. Mas o mundo estava escuro. Ela via borrões, sombras, formas sem nitidez. Estava cega. Nos dias seguintes, a beleza que conquistou atraiu olhares, elogios, convites. Mas nada adiantava. Ela não conseguia ver o próprio reflexo, nem os rostos das pessoas que agora a bajulavam. A beleza era um fardo sem sentido. Voltou ao espelho. Meus olhos, implorou. Quero ver de novo. O espelho tremeu, respondeu com uma nova promessa. Deseje. Ainda há mais que podemos te dar. Ela desejou inteligência mais do que Clara jamais teve. A criatura a tocou na testa e uma onda de calor subiu por sua mente. Pensamentos surgiram com facilidade assustadora. Números, padrões, soluções. Mas ao tentar lembrar do cheiro da casa da avó, nada. Do som da voz da mãe, silêncio. As memórias sumiam, uma a uma. A cada desejo, algo era arrancado. A voz, a pele sensível ao toque, o paladar, os sonhos. E a cada retorno, as versões distorcidas ficavam mais próximas. Sussurravam mais alto. Tocavam sua pele com mais intimidade. Elas estavam famintas. E ainda assim, algo nela pedia mais. Uma parte já corroída demais para voltar. No espelho, seu reflexo começava a se deformar. Os olhos brilhantes que ganhou começavam a escurecer. As sombras cresciam atrás de si. Ela não percebia, mas já estava começando a se parecer com elas. Lívia já não sabia mais o que era perder. Tantas partes de si tinham sido trocadas, arrancadas, corrompidas. A cada desejo, ela acreditava estar mais próxima da perfeição. Mas o que via no espelho agora era um rosto estranho, moldado por vontades que não eram mais dela. Um amontoado de pedaços emprestados. O mundo real se tornara confuso. O toque das pessoas parecia distante, como se ela estivesse atrás de uma parede de vidro. Vozes se tornavam ruídos sem sentido. Os elogios, as conquistas, os sorrisos, tudo parecia falso, como uma peça em que todos fingiam. Menos ela. Mas o pior era o vazio. Dentro de si, não havia mais lembranças. Ela não se lembrava da infância, do gosto da comida favorita, de por que gostava de desenhar, nem do nome da melhor amiga, nem do próprio. Apenas um sussurro constante. Deseje, deseje, deseje. Ela voltou ao espelho pela última vez. Os dedos tremiam. Não por medo. Ela já não sentia isso, mas porque algo lá no fundo, uma fagulha, ainda resistia. Eu quero voltar, sussurrou, com uma voz que mal reconheceu como sua. Quero ser eu. O espelho se quebrou em fragmentos silenciosos, abrindo uma passagem sem luz. As criaturas a aguardavam, mais próximas do que nunca, enfileiradas como sombras dançando ao redor da chama final. Você é o que restou, disseram. Já não há mais o que devolver. Lívia tentou correr, mas os pés afundavam num chão pegajoso e escuro. Tentou gritar, mas a voz não vinha mais. Tentou se lembrar de algo que a tornasse real, mas era tarde demais. As criaturas a envolveram, e uma delas, a mais próxima, a mais igual, a olhou com um buraco escuro onde deveriam estar os olhos. Ela se reconheceu. Era ela mesma, depois de tudo o que perdeu. A versão final. Foi então que sentiu tudo cessar. Nenhum pensamento, nenhum som, nenhuma luz. Apenas o peso eterno do nada. Seu corpo desapareceu, absorvido pelas sombras. Mas no mundo real, algo permaneceu. O espelho em seu quarto. Rachado, escurecido. Silencioso. Até que dias depois, outra menina. Essa com inveja nos olhos e coração em conflito. Entrou no quarto de Lívia. Agora vazio. Se aproximou do espelho. E ele tremeu. A superfície se ondulou. E a voz, rouca e suave, voltou a sussurrar. Você pode ter tudo o que quiser.
Basta desejar. Basta atravessar. Olá, eu sou Clá. Uma história intrigante, não é? Mas, e se fosse real? Lembre-se, ao cair da noite, nunca abaixe a guarda. Mantenha os olhos abertos, pois o perigo pode estar à espreita onde menos se espera. Sua segurança é crucial para nós, nossos preciosos telespectadores. Proteja-se. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que podem ser apenas ficção, ou talvez não.